Estamos começando mais um episódio, né? Vamos chamar de episódio, Carlos? Episódio tá bom. Mais um episódio do NCCast, diretamente aqui da Conferência Target 2024. Mas para você se situar, eu sou a Gabi Gouveia, você que acompanha aqui todas as mídias da RTM já não me conhece, né? Espero e que o Carlos sim, né? também. Sou o Carlos Pelerran. Também já estou apresentando alguns programas há um tempo aí. Isso mesmo. A gente está aqui na Igreja Batista Memorial de Alphaville, gravando um conteúdo excelentíssimo. A gente já fez alguns muito legais, né, Carlos? Já gravamos alguns, a série vai continuar, então você acompanha a gente aí nessa jornada. Nos nossos canais. Se você quiser conhecer mais sobre a RTM Brasil, você pode acessar aí @RTM Brasil, bem simples, no YouTube e nas redes sociais. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade jovem da RTM, pesquisa aí, @nacontramão_RTM. A gente está na contramão do mundo, gravando conteúdo, conversando, né, Carlos? Isso, e hoje temos um convidado especial. Isso. Pastor, missionário, Professor. Mas pode chamar só pelo viajante. nome, ele falou. Falou que pode chamar só pelo nome. Ele é humilde. Ele é humilde. Ele é humilde. Seja bem-vindo, Pastor Marcos. Obrigado. É muito bom ter você aqui. Prazer é meu, obrigado. E ele foi escalado para falar de um tema bem tranquilo, né? Avivamento. Já começa pelo avivamento. Pois é. Já é duro, né? Não deu nem para definir o que é avivamento. Mas, Mas já que é uma boa pergunta, se pudesse definir de uma forma simples, o que a gente pode entender como avivamento? Que a gente está falando aqui para a juventude, né? Acho que a galera às vezes pode se confundir com isso. eu vejo, assim, o tema é longo, livros e livros foram escritos sobre o assunto, mas acho que a gente pode resumir basicamente quando a gente pensa, pode ter uma igreja que a gente às vezes chama de igreja fria, não está acontecendo nada, a gente não vê o mover do Espírito Santo e, de repente, algumas coisas começam a acontecer que não depende do ser humano, mas sim do momento que Deus escolhe. Essa igreja se torna uma igreja ativa, onde se vê claramente o poder de Deus atuando, e muitas pessoas tanto se arrependendo, refazendo o seu compromisso com Deus, como um movimento grande de conversão. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto, que era mais o que tinha a ver com o meu tema hoje, tem a ver com certas regiões do mundo onde, durante muito tempo, você não vê quase nada acontecendo em termos de conversões, e depois de um certo momento, ou a partir de uma certa época, você começa a ver movimentos, o que alguns chamam de movimentos de discipulado ou movimentos de plantação de igreja. Então, o tema que eu abordei hoje foi mais nessa direção, olhando especificamente para o mundo muçulmano e focando um pouco mais no mundo árabe. E como que o Marcos chegou nesse contexto? Conta a sua história. Como que você se envolveu com o tema, não especificamente do avivamento, mas sobre o contexto muçulmano? Então, 1981, acho que vocês não tinham nascido. Não, eu sou geração 2000. Só o Kim, que é o nosso técnico de vídeo ali, com 70 anos. 1981, eu tive o privilégio, a partir de 1981, passar 3 anos no navio Doulos, da Operação Mobilização, e foi lá que, no meio do treinamento, eu entendi que o maior desafio para a evangelização mundial, já naquela época, era o mundo muçulmano. Então, depois de 3 anos, voltei para o Brasil, minha noiva tinha feito também o treinamento no navio, nos casamos, e em 1986 fomos enviados com nosso filho de 10 meses para o Marrocos, que é um país 99... Com um filho de 10 meses. Um filho de 10 meses. É a missão do casal mesmo, né? Porque, olha, que vai ser um dos preletores do Target. Interessante. Mas fomos para lá em 86, minha esposa, o Felipe e eu, e ficamos no Marrocos em si durante 8 anos, que era o objetivo de fazer discípulos, plantar igrejas, etc. E depois disso passamos mais 16 anos em diferentes partes do mundo, não necessariamente no mundo muçulmano, mas com ministérios envolvidos com muçulmanos. Então, esse é um pouquinho Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, pouca experiência, graças a Deus. E falando tanto do mundo muçulmano quanto de avivamento,
A gente tem visto, talvez, nos últimos anos, um grande mover, né, por avivamento. As igrejas têm buscado, teve aí em Aylesbury, aí algo aconteceu também. Exatamente. Aí você tem muito questionamento de um Viralizou lado. nas redes, É avivamento, não é avivamento? Você que esteve no campo missionário, e eu lembro que alguns pastores dizem que quem está lá na ponta da lança vê muita coisa acontecer que quem está na retaguarda não enxerga. A gente pode entender que isso vem de Deus ou a gente promove um avivamento? Como que é? Ou é a união das duas coisas? Eu estava recentemente lendo um livro que falava sobre avivamentos e sobre Martin Lloyd-Jones, que foi um grande pregador na Inglaterra. E, na opinião dele, é o momento de Deus, na forma de Deus, no lugar de Deus, quando Deus escolher. O que nós podemos fazer é estarmos abertos para a voz do Espírito, para entendermos o que o Espírito está nos dizendo. Porque, às vezes, nós estamos tão envolvidos com aquela nossa rotina, com aquela forma de, entre aspas, fazer igreja, que nós acabamos não dando atenção para o que o Espírito está dizendo e perdemos, muitas vezes, a oportunidade de ver novas coisas acontecendo e Deus fazendo coisas novas como Ele promete. Né? É muito bom estar numa conferência, falar de Cristo, fazer essas coisas. Mas, assim, eu acho que na rotina, a gente não espera, né? E nem tá ali na busca de viver, né? O avivamento, ou talvez viver o extraordinário. Como que a gente pode enxergar isso na rotina? E falando no contexto da juventude, como então estar com a porta aberta, como você disse, para que essas coisas, enfim, aconteçam através de nós, né? Eu acho que a gente só consegue manter essa sensibilidade à voz do Espírito quando nós mantemos uma rotina de estudo da palavra e oração. Sem isso, fica muito difícil a gente ter essa sensibilidade. Mas Deus não está preso a isso. Às vezes, tem pessoas que não estavam nem esperando. Podia ser a pessoa que nem estava necessariamente com um grande compromisso na igreja ou sendo testemunha de Jesus de uma forma adequada e, de repente, o Espírito vem sobre essa pessoa, vidas transformadas. E o que eu acho que é importante é que a gente não confunda avivamento com entusiasmo. Às vezes nós temos muitos movimentos, muitas conferências, muita programação na igreja, mas se o avivamento não levar a uma profunda paixão por Jesus, uma profunda disposição de obedecer os seus mandamentos, e se nós não somos levados a testemunhar dele para aqueles que ainda não escutaram, então são elementos essenciais num avivamento. Então depois vem oração, vem comunhão, vem perdão, uma série de quebrantamento, manifestações espirituais de maneiras que nós não estamos acostumados a ver, mas tudo começa com esse aprofundamento da nossa paixão e compromisso com sermos verdadeiros discípulos de Jesus. O senhor dedicou boa parte da sua vida junto com a família no evangelismo no mundo árabe. E a gente vê hoje que a juventude ela é até empolgada com missões, mas geralmente eles querem ir para os locais também. Quero ir para o mundo árabe, quero ir para a China, quero ir para o local de perseguição. Como que você entendeu que eu vou para esse lugar que é difícil, que é perigoso, realmente minha vocação missionária está lá? A gente consegue entender isso melhor ou se joga em missões e vai para onde a junta te mandar? Eu creio que todos nós somos chamados, mas chamados para o quê? Alguns de nós somos chamados para darmos testemunhas no mercado de trabalho, sermos testemunhas no mercado de trabalho, na nossa família, universidade, etc. E eu creio que ele seleciona, ele chama claramente algumas pessoas para o ministério transcultural. Não creio que todas as pessoas, todos os cristãos têm os dons necessários para fazer um trabalho transcultural, porque há uma série de demandas e exigências que a pessoa precisa ter dons e preparo para isso.
Então, eu diria que o grande desafio é entender, ok, se eu fui chamado para ser testemunha, onde Deus me quer? E eu creio que tem um conceito que já está ficando bastante difundido. Na verdade, a missão não é nossa, a missão é de Deus, e Deus tem muita coisa para fazer nesse mundo em que nós vivemos, e a pergunta correta provavelmente seria: qual é a minha parte naquilo que Deus quer fazer no mundo? Então, Deus vai fazer e Ele quer usar cada um de nós. E nosso papel é tentarmos discernir qual é, então, o meu lugar dentro desse movimento que depende de Deus. Tá bom. Isso aí, quando a gente vai para a prática, é meio complexo. Como então? A gente está falando aqui, é o NCCast, né, que é um programa de juventude da RTM. Então, nesse contexto da juventude, como que a gente seleciona, então, ou entende a vocação? Como que eu descubro a minha, o Carlos a dele? Por onde começar? No nosso caso, por exemplo, foi algo assim muito... Havia uma convicção muito profunda, num primeiro momento, de que, para entendermos melhor o que Deus queria de nós, nós precisávamos fazer um treinamento missionário. E aí surgiu a oportunidade do Navio Doulos por 3 anos. E depois, também ainda com o Navio Doulos, nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem para o norte da África, para o Marrocos. E num dia pela manhã, fazendo o meu devocional, eu estava dentro da África, já no continente africano, mas num pedacinho chamado Ceuta, que pertence à Espanha. E eu estava sentado fora da casa onde nós estávamos hospedados, sentado numa escada e olhando para a direção do Marrocos, onde estavam as montanhas que dava para ver do Marrocos. E ali Deus falou de uma maneira muito especial, profundamente, de que o nosso caminho, em termos de envolvimento missionário, era o Marrocos. Era ali que Ele queria a gente, pelo menos no estágio inicial. Então, para nós foi dessa forma. Mas eu conheço muita gente que simplesmente Deus colocou um profundo desejo de servi-lo. Essas pessoas começaram a buscar de uma forma muito organizada, lógica, informação sobre onde estavam as necessidades, entrou em contato com diferentes agências missionárias e centros de treinamento, entrou em contato com a liderança da igreja, e daí, nessa combinação entre o possível candidato, as agências missionárias, os centros de treinamento e a liderança da igreja vão caminhando, buscando discernimento, porque não só você precisa achar que tem o chamado. Esse chamado precisa ser confirmado por aqueles que estão ao seu redor. Então, esse é uma outra forma de dar os passos necessários. Começar a estudar, entender aonde está ali. Buscar informações é essencial. E estar atento ao seu redor, às pessoas, o que elas veem em você, né? E ser muito intencional. Então, hoje, com a internet, a facilidade de conseguir informação é tremenda. Mas o pastor que está te acompanhando, você fala: eu quero ser um evangelista na Ásia. E o pastor vai falar: você não evangeliza nem aqui, como é que você quer ir na Ásia? Meu filho. E daí você vai para um treinamento missionário de 3, 4 meses, que coloca você numa experiência transcultural, e ali fica claro que você não tem nenhuma habilidade para aprender novos idiomas. Não quer dizer que você não vai poder ser um missionário transcultural, mas provavelmente vai ter que ir para um país onde já fala o idioma que é o nosso. Então, existem muitos detalhes, muitas circunstâncias que precisam ser levadas em consideração. Mas eu creio que o principal erro que nós podemos cometer, já cometemos muitas vezes, é hoje achar, numa conferência como a que estamos, Deus me chamou, e querer, daqui a 3 meses, estar na Turquia pregando o Evangelho. Sem nenhum processo, sem nenhum treinamento, sem buscar a multidão de conselheiros.
Isso tem feito com que muitos missionários voltem de forma precoce, com problemas pessoais, emocionais, com problemas no casamento, e isso traz uma série de problemas para o movimento. A gente olha para a Bíblia, né? O apóstolo Paulo, talvez o maior missionário, se preparou tanto e a gente acha que da noite para o dia vai virar o Billy Graham. Isso porque ele já tinha, ele já tinha o conhecimento das Escrituras, então naquela época não havia o Novo Testamento. Ele conhecia o Antigo Testamento profundamente e, mesmo assim, teve que passar por uma reciclagem total para poder... Nunca está totalmente pronto, né? O Dr. Shed falava que nós temos realmente, todos têm o chamado da salvação, do evangelismo, mas há vocações. E até numa entrevista que perguntar quando você teve o chamado para o Brasil, e ele fala, na verdade, eu não fui chamado para o Brasil, fui chamado para falar de Cristo. E eu gosto do Brasil e tinha essa inclinação, me preparei e vim, trabalhou aqui muitos anos. Você entende que tem algum dom, alguma vocação especial que um missionário precisa ter? Ou independente... Deus pode te mandar para o campo missionário, mesmo que você tenha algo muito específico. Porque vejo nos dias de hoje, até trabalhando um pouco perto de juntas missionárias, o pessoal tem usado de tudo. Você é professor de educação física? Pô, vou te mandar para um país onde você vai dar aula em escola de futebol e lá você vai começar um projeto. Acho que Deus usa o que a gente tem em mãos, assim. Tem certos dons, habilidades, talentos, os nomes podem variar, que certamente são de muita ajuda no campo missionário transcultural. Principalmente quando nós saímos de uma grande cidade, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, seja lá qual for, vivemos num contexto urbano e vamos ser missionários num contexto de uma tribo perdida lá no centro da África, em que nós não temos a mínima ideia de como isso funciona. Mas eu fui diretor de uma agência internacional na Espanha que recrutava latinos, profissionais latinos, para enviar para o mundo muçulmano. Então, eram professores, médicos, químicos, etc., etc. E foi muito interessante porque aqueles missionários, aqueles candidatos que acabavam sendo de maior ajuda, eram aqueles que chegavam para nós e diziam: entendemos que Deus quer que o sirvamos e estamos aqui querendo saber onde você acha que nós podemos cooperar melhor com aquilo que Deus nos deu. E muitas vezes outros chegam assim: olha, o que Deus me falou foi isso, então o que vocês podem fazer para me ajudar? Essa atitude é muito ruim. Mas aqueles que chegam, quero servir a Deus, onde vocês acham que Deus pode me usar, normalmente são esses que têm um ministério muito, muito frutífero. É engraçado pensar isso, né? Às vezes a gente quer fazer missões, sair, viajar, mas não sabe o contexto cultural, Exatamente. Não sabe as necessidades Exatamente. da nação ou da comunidade, porque a gente está no Brasil. A gente sabe que se mudar o bairro, parece que já mudou, né? A cultura do lugar. Imagina sair do país, Exatamente. outro continente, né? Enfim, muda muito. E a gente estava conversando agora há pouco com o pastor Dave Gibbons, e você que está nos assistindo pode procurar esse episódio por aí, e ele estava falando que as nossas dores, as nossas experiências nos conectam. Se eu não sei as dores, as Exato. necessidades daquele Exato. povo ou daquela pessoa, Exato. como que eu vou ajudar, né? Exato. Tipo, a gente fica meio perdido. Sem dúvida. Mas algo que vocês falaram hoje é extremamente importante. Inclusive, acho que vai ter uma mesa redonda sobre ministérios criativos, né, no campo missionário. E é interessante, Deus está usando, às vezes o cara não sabe falar em público, ele não tem a mínima ideia de como preparar um sermão, mas é profundamente comprometido com Jesus, é um engenheiro de som e tem uma rádio no sul da Espanha que transmite programas para o norte da África, porque lá é proibido pregar o Evangelho. E esse engenheiro de som vai cair como uma luva num lugar desse.
E o seu ministério vai ser tão válido quanto aquele que está na linha de frente, discipulando novos convertidos. Então, isso é algo que a gente tem que ter em mente também, muito importante. Você falou de conexão, o pastor David falou disso também. Como foi criar essa conexão no Marrocos? Porque você se preparou e tudo mais, mas é uma cultura completamente diferente. Muito diferente. Então, como foi assim, com a sua esposa, criar o filho lá e depois, não sei, seu filho veio junto também de volta, então é um choque ir para lá, é um choque voltar. Criar um filho. Como que foi sobreviver a tudo isso? E depois nossa filha, Priscila, nasceu lá, Olha! numa clínica marroquina, e que não tinha todos os recursos necessários. Bom, isso é outra história que fica para outro momento. Mas, primeiro, um país 99% muçulmano, de fala árabe, comida diferente, vestimentas, conceitos, princípios morais, éticos, crenças religiosas totalmente diferentes. Então, nós fizemos algo diferente do que normalmente os missionários fazem. Normalmente, o missionário chega e é acolhido por outro casal de missionários, e durante os primeiros 3, 4, 5 meses, ele fica sendo auxiliado pela comunidade de missionários para buscar uma casa para alugar, comprar um carro, colocar o filho na escola, ir para a escola de idiomas. Durante 1 ano, nós fomos proibidos de fazer isso. Nós vivemos com famílias muçulmanas que sabiam que nós éramos cristãos, mas nós tínhamos que viver com eles. Na parte da manhã, íamos para a escola de árabe, 4 horas de idioma árabe pela manhã. Eita. À tarde, voltávamos para a família. Quando nós chegávamos, a família havia convidado todos os vizinhos, porque pelo fato de nós falarmos bom dia, boa tarde, eles achavam que nós falávamos árabe. Então, nós chegávamos em casa, tinha 10, 12 pessoas para conhecer os estrangeiros que estavam vivendo na casa deles. Vocês eram a atração Nós do lugar. éramos a Ponto atração. turístico da cidade. E, às vezes, eles pegavam assim o nosso filho e saía correndo, ia pela cidade para mostrar para os parentes Daqui seu filho, 10 meses. Olha que galera! de outros bairros, para que conhecesse o filho dos estrangeiros que estão lá em Foi casa. quase o Simba lá sendo apresentado. Foi. E sempre me lembro uma vez que nosso filho estava chorando e tinha vários pais com crianças no colo, não sei o quê, e meu filho não parava de chorar. Daí tinha uma criança de colo, catarrenta, com uma chupeta na boca. A mãe tira a chupeta da boca do menino e enfia na boca do nosso filho. Que Tá maravilha. coisa boa. Só Nem que sou mãe, já tenho tique. A gente não Ai. pode ter uma reação negativa, porque se nós tivermos, eles percebem essa reação negativa e você está, de alguma maneira, recusando a maneira que eles fazem. Desrespeitando eles, né? E aí você não tem como pregar o Ou evangelho. tipo sendo arrogantão, chato, né? Então você tem que vestir a roupa que eles vestem, comer da forma que eles comem. Eles não têm chuveiro em casa. Eles vão para um lugar público 1 vez por semana para tomar banho. No lugar público? Que tem o dia que vai só os homens, tem o dia que vão só as mulheres. E você faz o que pode durante o resto dos outros dias, porque É sério? chuveiro Uma dentro vez de na casa... semana? 1 vez na semana, que é tipo de uma sauna, e que você fica 2, 3 horas, é um evento social. O banho é social lá. Só que o problema maior Onde é que... você evangeliza? Na você- sauna. E pior que é um bom um campo, bom né? lugar, é um bom lugar. Mas, assim, eu acho que o mais difícil de experiência transcultural para nós brasileiros, fiz amizade, um senhor de 50 e tantos anos, e daí, um dia nós fomos passear, caminhar no centro da cidade, e, de repente, esse meu amigo, barbudo, bigodudo, andando no centro da cidade, a rua lotada, um domingo à tarde, todo mundo passeando. De repente, esse senhor pega na minha mão e lá vamos nós dois caminhando de mãos dadas pela rua, porque isso é sinal de amizade e de aceitação. Só que, para mim, era uma vergonha enorme. Eu fiquei vermelho, eu fiquei roxo, eu fiquei Andar de de mão tudo quanto é dada, cor. Andar de mãos dadas com um homem no meio da rua,
Primeira coisa que me veio à mente foi, se meu pai me visse agora. Né? Tipo, tudo bem, meu querido? Estava deserdado, né? Está deserdado. E eu não podia ter uma reação brusca, porque o que eu estaria comunicando seria que eu não estava aceitando o reconhecimento dele de que éramos amigos. Então, tem uma série de situações como essa que, se nós não estivermos dispostos a nos submetermos, fica bem difícil. E como que era a alimentação lá, que agora eu fiquei curiosa? A alimentação em geral é muito boa, é uma comida muito gostosa, mas tem algumas comidas que são especiais, mas especiais para eles. Por exemplo... Só para eles mesmo, tá? Deixa. Você vê ali na sua frente, tem um dia que eles comemoram, eles acreditam em Abraão, e eles acreditam que Deus providenciou o cordeiro para que o filho de Abraão não morresse e o cordeiro fosse sacrificado. Então, uma vez por ano, eles comemoram, eles têm um feriado para comemorar esse momento. Então, eles convidam amigos, nos convidaram, e no dia do cordeiro, nós estávamos presentes na hora que eles matavam o cordeiro, cortando o pescoço do cordeiro, tem que deixar todo o sangue sair, e depois disso, eles levam a cabeça para a cozinha, e quando eles voltam com o cérebro do cordeiro cozido, mas boa, dentro da cabeça do cordeiro, que eles colocam no centro da mesa. E, obviamente, você, como convidado, tem a honra de começar e não pode... De pegar o primeiro pedaço. Não pode negar. Isso... O senhor comeu? Não tinha jeito. Eu comi. Meu filho adorava, eu não, mas você faz a oração do missionário. Senhor, eu engulo, você faz com que fique lá dentro. Meu Deus! A sua esposa também comeu? Minha esposa também. E daí, antes até do cérebro de cordeiro, eles tiravam o fígado do carneiro, cortavam em pedacinhos e só davam uma tostada no fígado e trazia o fígado em palitos, assim, né? O fígado como se fosse churrasquinho. Espetinho, mas espetinho de fígado, semi-cru, que você também tinha que comer. Semi-cru. Eu achando que tinha sofrido na Bolívia, porque fez um suco na mão, com a mão não muito higiênica. É melhor que comer cérebro. Eu no Piauí com buchada, tranquilo, perto do cérebro do rolê. Em certas regiões do país, você vai comprar carne, não tem geladeira, não tem nada, a carne está toda exposta. Você escolhe a carne que está ali exposta, mas antes disso você faz assim para tirar as moscas. Para você poder ver a carne. Assim, para você poder ver a carne. Então tem essas coisas assim que não tem jeito. Mas valeu a pena, né? Fala, pastor. Graças a Deus. Valeu a pena porque era o início da agência missionária que nós estávamos envolvidos, além do processo de discipulado. Nós ficamos encarregados, depois que passamos por esse ano vivendo com famílias marroquinas, nós ficamos encarregados de treinar os novos obreiros que estavam chegando. Então, isso também foi muito bom. E sei que o nosso tempo já foi, mas só mais uma coisa interessante, falando de ministérios diferentes. Eu não podia estar lá legalmente como missionário. Então, o que eu fiz? O tráfico da benção. Eu abri uma empresa de exportação de tapetes marroquinos para a Europa e para os Estados Unidos. Chique. Então, assim que eu comecei a me virar bem com o árabe, eu viajava por diferentes partes do país, porque cada lugar tem um tapete diferente, comprava diferentes tipos de tapetes e aí recebia pedidos tanto da Alemanha como dos Estados Unidos, da Suíça também, e exportava esses tapetes, o que me fazia entrar em contato com marroquinos de uma forma muito natural. É essa estratégia cultural que a gente estava falando, isso, né? De acessar as pessoas. Exatamente. Paulo montava a tenda, pastor Marcos vendia tapete. Eu vendia tapete, justamente isso. Foi muito bom conversar com você, pastor. Muito obrigada por compartilhar suas experiências. Obrigado. Estamos à disposição. É isso aí. Se você quiser conhecer mais sobre o pastor Marcos, né, as viagens, quiser chamar ele, né, pastor, para ir contar as experiências na igreja, sei lá. Você pode procurar aí
@amado_marcos, para poder conhecer mais sobre o ministério dele. Lembrando que nós estamos aqui com o NCCast, que na verdade, eu até contramão. me buguei aqui. Do Ministério na Contramão da Juventude da RTM Brasil. Então, corre na descrição aqui desse episódio. Segue a gente nas redes sociais e continua acompanhando, porque o canal do YouTube vai estar cheio de entrevista aqui no Target, Isso, né? cheio de novidade do Target. Pode chamar o pastor Marcos para o jantar. E ele pode cozinhar cérebro para vocês, se você Para o quiser. almoço também. Pro almoço também, né? E você vai ter que começar comendo. Tchau, tchau, gente. Obrigado.